Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Nas ruas tranquilas de Charleston, Carolina do Sul, a primavera acabava de chegar com sua fragrância suave. Carvalhos centenários estendiam seus galhos como braços protetores sobre as calçadas de South Battery, um dos bairros mais prestigiados da cidade. O sol se punha lentamente, lançando raios dourados nas fachadas coloniais de venezianas brancas. O vento farfalhava as folhas em discreta harmonia. Tudo exalava ordem, riqueza silenciosa e um silêncio burguês que nada parecia capaz de perturbar. Cães de luxo passeavam na coleira, crianças brincavam em jardins particulares e moradores, geralmente brancos, cumprimentavam seus vizinhos com a polidez discreta que às vezes esconde paredes invisíveis. Foi uma tarde tranquila, quase comum. Quase. Mas por trás dessa fachada imaculada ainda se escondia uma verdade amarga que a América gosta de esconder por trás de seus melhores discursos, o veneno lento e persistente do preconceito. Naquele dia, ele não ia apenas sussurrar. Ele ia gritar. Elijah Brock seguiu em frente com a serenidade de quem não tem nada a provar. 48 anos de idade. Sua vida foi um livro de disciplina, mérito e dedicação. Nascido em uma família modesta nos subúrbios de Atlanta, criado por uma mãe professora e um pai pastor, ele estudou nas melhores escolas e galgou a escada da justiça, uma a uma, até se tornar juiz do Tribunal de Apelações da Carolina do Sul. Ele era negro. Elegante. Inabalável. Sua estatura era impressionante. 1,90 m, ombros largos, testa alta. Seu olhar, direto e calmo, carregava aquela autoridade silenciosa que nada poderia fingir. Quem cruzava seu caminho sentia estar lidando com um homem de rara dignidade. Naquele dia ele estava usando um terno azul meia-noite perfeitamente ajustado, um gravata granada, e um relógio de ouro branco, simples mas elegante, herdado do pai. Ele dirigia seu Tesla Model S preto, novinho em folha, que ele havia legitimamente oferecido para comemorar 25 anos a serviço da justiça. Ele parou em frente a um pequeno café de esquina, a Taça Magnólia, administrado por um casal de amigos, para pegar um pedido de doces para sua esposa. Ele saiu do carro, celular na mão, verificando uma mensagem de uma de suas filhas. Tudo estava normal. Tudo deveria ter permanecido assim. Foi então que o rugido áspero de uma viatura policial quebrou a harmonia da cena. Ford Explorer preto e branco freou bruscamente ao seu lado. Os pneus cantaram no asfalto. Dentro, oficial Karen Whitmore, 34, franziu a testa quando o homem negro saiu do carro de luxo. Um blazer elegante, um comportamento descontraído, mas algo dentro dela se agitou. Uma desconfiança instintiva, profunda, equivocada, mas bem estabelecida. Karen sempre foi conhecida no departamento por seu zelo extraordinário, em rigor nervoso, mas também por suas paradas repetidas em bairros mistos, muitas vezes sem fundamento. Filha de um ex-sargento da polícia, criada em um ambiente onde ordem e desconfiança andavam de mãos dadas, ela acreditava sinceramente que estava cumprindo seu dever, mesmo que isso significasse cruzar a linha. A juíza Elijah Mal havia dado 2 passos quando saiu do veículo, com a mão no cinto de segurança. Senhor, fique onde está. O tom era ríspido, autoritário e afiado como uma lâmina. Elijah parou, ligeiramente surpreso, mas sem nenhum sinal de pânico. Este carro é seu? Ele a encarou por um momento, analisando a situação. Ele sabia. Já vira aquele olhar 1000 vezes. Sim, oficial, ele respondeu calmamente. Posso ajudar você com alguma coisa? Karen já não ouvia mais o tom, nem a dicção, nem a elegância. Ela viu uma silhueta negra em um carro de luxo, e sua mente já havia fabricado uma versão dos eventos. Os documentos do veículo. Imediatamente. Elijah assentiu lentamente. Tirou a carteira, entregou a carteira de motorista e o documento. Estava tudo em ordem. Registro. Nome. Endereço. Mas Karen olhou fixamente para os documentos, os lábios contraídos. Ligou para a central telefônica. Nenhum relatório. Nada suspeito. Tudo correspondia. E ainda assim, algo dentro dela se recusava a desistir. Vou ter que pedir para você ficar de frente para o veículo. Mãos no capô. Elijah suspirou interiormente. Sentiu a raiva crescendo dentro de si,
mas conteve-a como sempre fazia. Policial, sou o juiz Elijah Brooks. Acredito que o senhor não tenha nenhuma razão válida para efetuar uma prisão. Ela piscou, mas em vez de ouvir, reagiu. Mal, estranhamente. Eu não perguntei quem você finge ser. Agora, mãos no capô. Ou eu te coloco lá. Ele se virou lentamente. Não por medo, mas por princípio. Porque sabia que não devia dar oportunidade para que aquele momento se agravasse. Porque também sabia que as câmeras existiam. Ao redor dele, os transeuntes pararam. Uma mulher em um terraço pegou discretamente o celular e começou a filmar. Um senhor balançou a cabeça negativamente. Um casal branco em um SUV diminuiu a velocidade, com olhares confusos. Karen pediu reforços. 2 minutos depois, ela tirou as algemas. Com gestos bruscos, ela os colocou nos pulsos do juiz Brooks e bateu violentamente contra o capô do seu próprio carro. O metal frio penetrava na pele. A rua, tão tranquila momentos antes, agora estava congelada em uma atmosfera pesada, quase irreal. E enquanto o juiz Elijah Brooks era humilhado publicamente, sob olhares atonitos, uma verdade emergiu, silenciosa, mas implacável. Mesmo quando você é a lei, ser negro pode ser o suficiente para torná-lo um suspeito. Na delegacia de polícia, as portas de metal da delegacia central de Charleston fecham-se atrás do juiz Elijah Brooks com uma batida surda, quase simbólica. Ele não diz nada. Não protesta. Suas mãos, ainda vermelhas das algemas, repousam sobre as coxas. Seu relógio foi confiscado. Seu telefone também. Ele está sentado sozinho em uma sala de interrogatório apertada, com suas luzes fluorescentes pálidas. As paredes cinzentas são vazias, impessoais. O lugar cheira a humilhações repetidas. Ao seu redor, a excitação é palpável. Ele foi tratado como um suspeito comum. Impressões digitais foram coletadas. Revistadas. Arquivadas. E tudo isso sob o olhar frio de alguns policiais e o crescente desconforto de outros que, aos poucos, percebem o que está acontecendo. Elias descansa valioso, como sempre. Nenhum grito. Nenhuma palavra mais alta que a outra. Ele observar. O observação. O participar. Sua calma é arrepiante, quase perturbadora. Não é resignação, é lucidez. Depois de 1 hora, um recruta jovem e pálido entra no escritório do capitão administrativo com o arquivo na mão. Capitão, temos que ver isso. Ela lê. Empalidece. Então tudo se acelera. Um telefonema. Depois 2. Um silêncio se espalha como uma onda pelos corredores. Os agentes se afastam, constrangidos. Uma porta bate. Saltos estalam. O próprio chefe de polícia, Robert Langley, desce do seu escritório particular, com o rosto impassível. Um veterano no ramo, não é fácil de impressionar. Mas lá, ele desce rapidamente. Ele entra na sala. Elijah ainda está sentado com as mãos cruzadas. Juiz Brooks, ele disse sem fôlego. Sinto muito. Profundamente. Foi um erro terrível. Mas Elias não se move. Ele olha para ele direto nos olhos. Não, Sr. Langley. Não é um erro. É uma sintoma. Um silêncio se instala como um manto de chumbo. O líder abaixa ligeiramente os olhos. Ele sabe que não tem defesa. Karen Whitmore é chamada imediatamente. Ela entra, rígida e tensa, com os ombros retos como uma linha de defesa. Mas seu olhar trai uma turbulência interna. Um medo, não de punição, mas de revelação. Oficial Whitmore, explique-se. Ela limpa a garganta. Ele não se encaixava no perfil habitual. Ele parecia suspeito. Elijah se vira lentamente para ela. Sua voz é baixa, afiada como um bisturi. Não perfil usual. Ele deixa um silêncio pesado se arrastar antes de continuar. Diga diretamente. Eu estava preto, em um bairro branco, em um carro caro. Foi isso que você viu. Só isso. Karen empalideceu levemente, incapaz de encará-lo. O chefe Langley fecha os olhos envergonhado. A sala está cheia, mas ninguém diz nada, até as paredes parecem envergonhadas. Na manhã seguinte,
Oh, o mundo inteiro sabe. Um vídeo da cena, filmado por um transeunte, é transmitido em todos os canais. Vemos Elijah preso contra seu carro, algemado, enquanto ele calmamente se apresenta como juiz do Tribunal de Recurso. Ouvimos suas palavras. Vemos a humilhação. As redes sociais estão bombando. Hashtags _Elijah Brooks, dirigindo enquanto preto, _negro na América viralizar. Milhões de compartilhamentos. Milhares de comentários. Jornalistas estão acampando em frente ao tribunal onde Elijah costuma se sentar. Alguns vêm de Nova York, Atlanta e até Londres. O governador da Carolina do Sul, alertado com urgência, liga pessoalmente para o juiz. Juiz Brooks. Peço sinceras desculpas em nome de todo o estado. Estamos consternados. Mas Elias, fiel a si mesmo, permanece calmo. Controlado. Inabalável. Não é por mim que o senhor deveria sentir pena, senhor governador. Eu sobrevivi, tenho voz. Mas quantos outros não têm nome, nem poder, nem câmera para testemunhar? Ele recusa entrevistas sensacionalistas, mas aceita um convite do programa. 60 minutos diante de milhões de espectadores. Ele fala. Com sobriedade. Frieza. Sem raiva aparente, mas com uma intensidade devastadora. Sou juiz. Uso a toga. Interpreto a lei. Mas naquele dia, eu era apenas um homem negro num carro caro. Ele faz uma pausa. Respira fundo. E isso foi o suficiente para me prender, para me jogarem contra o meu próprio carro, para me algemarem, me humilharem, me desumanizarem, sem fazerem uma única pergunta. Então eu pergunto a vocês, se isso acontecer comigo, o que acontece com os milhares de homens e mulheres negros que não têm o meu status, meu nome, minha visibilidade, aqueles que são presos, espancados, às vezes até mortos, e sobre os quais ninguém fala? Seu depoimento foi um choque elétrico. Centenas de magistrados afro-americanos publicaram cartas abertas. Marchas foram organizadas em várias cidades. Advogados se mobilizaram. Academias de polícia foram convocadas. Mas Elias não quer ser um símbolo passageiro. Ele convoca uma conferência pública no Centro Cívico de Charleston, cercado por estudantes, mães, ex-presidiários, policiais reformistas. E ele conclui assim: não estou buscando vingança nem desculpas. Quero conscientização. É reforma. Porque isso não é um erro. É um sistema. E é hora de acabar com ele. Poucas semanas após o incidente, a pressão da mídia e do público tornou-se insuportável. O Ministério Federal da Justiça abriu uma investigação oficial sobre práticas discriminatórias dentro do Departamento de Polícia de Charleston. O promotor federal responsável pelo caso descreve os eventos como preocupantes e ressalta a necessidade de uma mudança profunda. O agente Karen Whitmore é suspenso imediatamente, sem remuneração, enquanto se aguarda a investigação. O que se segue vai além do que qualquer um poderia prever. Dezenas de depoimentos chegaram de todos os cantos da cidade. Jovens, homens e mulheres, negros e latinos, relataram suas experiências humilhantes e injustas com Whitmore. Prisões arbitrárias, buscas abusivas, palavras humilhantes. Um padrão emergiu. Ela usou sua autoridade para sistematicamente atacar minorias, muitas vezes sem provas ou justificativas. Essas histórias revelam um clima de medo e raiva em vários bairros, há muito ignorados pelas autoridades locais. Perante este crescente escândalo, o governador ordenou a criação de um comitê independente composto por especialistas em direitos civis, ex-policiais íntegros, representantes de comunidades afetadas e renomados juristas. Sua missão: examinar as práticas do departamento, recomendar reformas estruturais e estabelecer maior transparência. O comitê apresenta um relatório contundente, apontando não apenas para Whitmore, mas também para um sistema policial repleto de preconceito racial sistêmico, falta de treinamento adequado e uma cultura de impunidade. Elijah, longe de buscar compensação financeira pela humilhação sofrida, assume uma posição pública. Durante uma intensa coletiva de imprensa, ele recusa todas as ofertas de indenização. O que eu quero não são verificações, mas ações. Reformas reais e tangíveis. Treinamento obrigatório contra a discriminação racial. Câmeras corporais ativadas em cada intervenção para garantir transparência.
E sanções claras e rápidas para cada abuso de poder comprovado. Sua exigência é clara, firme e inegociável. Ele personifica aquela força silenciosa que exige justiça sem ódio. Poucos meses depois, Elijah é convidado para falar no Conferência Nacional sobre Justiça e Igualdade Racial, diante de 1.000 participantes. Ativistas, políticos, advogados, estudantes, vítimas. Sob os holofotes, no centro do palco, ele fez um discurso que ficará gravado em nossas memórias. Este país tem duas faces. Uma proclama liberdade e justiça para todos. A outra olha para um homem negro e vê um suspeito. Mas não existem duas Américas. Existe apenas uma, despedaçada pela cegueira e pela ignorância. É hora de abrir os olhos, confrontar essas verdades dolorosas e construir um futuro onde cada homem e cada mulher sejam tratados com dignidade, respeito e igualdade. Sua voz, calma mas poderosa, ressoa no silêncio atento da sala. Karen Whitmore é oficialmente dispensada de suas funções. Longe da vista, ela desaparece dos olhos do público, nunca mais usando uniforme. Alguns rumores sugerem uma discreta reconversão ao setor privado, longe do tumulto. Elijah, por sua vez, tornou-se uma figura nacional. Seu nome agora é sinônimo da luta contra o racismo institucional. Ele participa de debates televisionados, aconselha legisladores e apoia organizações sem fins lucrativos. Mas toda vez que ele entra em seu Tesla, o mesmo pensamento volta à sua mente. Quantos homens e mulheres, menos visíveis, menos protegidos do que ele, foram presos arbitrariamente? Quantos sofreram em silêncio? Quantos não sobreviveram a essas injustiças? Ele sabe que o caminho é longo, que a luta está apenas começando.